Olá, família! Vamos apresentar uma programação fantástica da Comunidade da Graça em Sorocaba, especial para você e para sua família. Venha com a gente! Todos os domingos, às 10 horas da manhã, nós celebramos o culto da família e preparamos um ambiente de louvor e adoração ao nosso Deus. E é claro, aos primeiros domingos de cada mês, nós celebramos a ceia do Senhor. Uma vez Jesus disse: "Deixa vir a mim os pequeninos". E é por isso que temos o Comuna Kids, que é um espaço dedicado aos seus filhos. Um espaço preparado para as crianças aprenderem mais sobre Jesus. Todas as quartas, às 20 horas, temos o culto da virada, um momento de oração e estudo da palavra. Todo homem precisa assumir a sua responsabilidade. Todo homem precisa buscar uma direção. É por isso que nós temos os Homens de Honra, todo segundo sábado do mês, às 16 horas. E da mesma forma, todo segundo sábado do mês, às 16 horas, temos o nosso encontro com mulheres intercessoras, ministrado pela nossa querida pastora Eliane. E os jovens? Todo segundo e quarto sábado do mês, às 19 horas, nós temos o MAG, Marcando a Geração, um encontro de jovens e adolescentes. Estejam conectados em nossas redes sociais. Toda primeira semana de cada mês, o nosso pastor José Hilton transmite uma live de oração das 9 às 9h30. Uma live em nosso Instagram. E o nosso arroba é @CG Sorocaba. Nos siga. Comunidade da Graça. Uma igreja família. Vivendo o amor de Cristo. Alcançando o próximo e formando discípulos. Uau! Que demais, né? Nossa, sabia que tinha atores entre nós aqui? Sabia que tinha essa mega produção entre nós? Um Projac aqui na Comunidade da Graça? Que bênção. Davi, parabéns. Cadê a Milena? A Milena deve estar lá embaixo lá com as crianças. Meus parabéns. Que lindo, né? E é isso, essa é a nossa igreja, né? Muitas das vezes nós não sabemos de toda a programação, temos pessoas visitando, então, até depois, se a gente conseguir se disponibilizar para enviar esse vídeo, para quando você quer convidar alguém, falar, essa aqui é a igreja que eu frequento, né? Legal, né? Muito bom, muito bem feito, parabéns. E eu queria aproveitar esse momento, primeiro, para dar bom dia, graça e paz. Muito bom estar aqui com vocês mais um domingo. E eu queria receber os visitantes. Temos visitantes aqui, não temos? Temos o Diego e a Luciana, é isso? Tudo bem, Diegão? Luciana, prazer, vocês vieram com a Linda? Que legal. Gente, esse é o Diego e a Luciana, estão nos visitando. Sejam muito bem-vindos aqui, viu? Nós somos essa igreja aí que a gente acabou de mostrar no vídeo. Às vezes, né, passando por algumas reformas, estamos em obras, né? Mas estamos aí tentando ser uma igreja família, viva o amor de Cristo, alcançando o próximo e formando discípulos. Vocês são muito bem-vindos aqui, sintam-se em casa. E desculpe a gente alguma coisa aí. Tá bom? Que legal, que bênção. Muito bom ter vocês aqui, viu? Amém? Quantos de vocês sabem o que a gente está tratando aqui no mês de novembro? Vocês sabem qual que é o tema? Não vou falar que tem uma dica no telão. Não vou falar, não. Que às vezes o pessoal está meio perdido, né? Estava em Marte, chegou agora. Então, caso vocês não saibam, estamos falando sobre célula. Davi trouxe uma palavra sobre isso, Ronaldo, o pastor, todos trouxeram palavras voltadas para a célula, né? Davi, ele falou sobre a célula na casa de Marta e Maria. Ronaldo sobre a célula na casa de Cornélio. E eu queria continuar falando sobre esse tema. Esse é o último domingo do mês de novembro. Domingo que a gente está recebendo aqui nossos amigos, né? Tivemos um café, um tempo juntos, uma comunhão, né? E eu queria falar exatamente sobre isso. Queria que vocês abrissem junto comigo a Bíblia, lá no livro de Atos, capítulo 2. Livro de Atos, capítulo 2, eu vou ler a partir do versículo 37.
Amém? Estão comigo aí? Atos capítulo 2, 37. Posso orar antes? Pai querido, Deus maravilhoso, obrigado, Pai, por estarmos aqui em Tua presença, estarmos aqui desfrutando desse tempo, Pai, de culto a Ti, onde estamos sendo gratos, Pai, por tudo que o Senhor nos fez, onde estamos sendo ministrados desde o início, desde o louvor, através das canções aqui ministradas. O Senhor tem falado conosco, Pai. Que o Senhor mantenha o nosso coração sensível a ouvir aquilo que o Senhor quer transmitir a nós, que o nosso coração seja essa terra fértil, Pai, que quando cair a semente da Tua palavra, ela possa germinar, ela possa dar frutos, ela possa fazer com que nossa vida mude de rumo, com que nós possamos estar cada vez mais parecidos contigo, Pai. Deixa os nossos ouvidos sensíveis, a nossa atenção focada em Ti, que nada, Pai, venha tirar a nossa atenção, Pai. Que nós possamos estar aqui 100% integrais, disposto a ouvir a Tua palavra, aprender mais de Ti e continuar crescendo, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém? Uma vez, eu estava numa pregação, num culto desses aqui, né? Não era eu que estava pregando, uma outra pessoa estava pregando e ela falou assim, não era aqui na comunidade da Graça Sorocaba, era lá no Carrão. Assim, ó, toda vez que você ouve a palavra de Deus, é impossível que você fique no mesmo lugar. Toda vez que você ouve a palavra de Deus, é impossível que você fique no mesmo lugar. Ou você se aproxima mais, porque você ouve aquilo, que aquilo te muda de direção, te faz com que você estabeleça novos hábitos para estar cada vez mais alinhado com Cristo, ou você se distancia mais, porque agora você sabe. E a gente não é cobrado daquilo que a gente não sabe, mas agora você sabe. Então, agora é tarde demais, não dá para sair. Amém? Vamos ler aqui o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do versículo 37. Nós vamos ler até o 42. Diz assim: quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que faremos? Quando ouviram isso, o quê, né? Esse texto, vocês já devem conhecer, é o texto onde Pedro está em Atos dos Apóstolos, ministrando ali, onde teve o derramamento do Espírito Santo. Pedro, com aquela intrepidez dele, com a coragem e ousadia, ele pregou ao povo que estava ali. E uma das coisas que ele revelou é que eles haviam acabado de crucificar o Filho de Deus. Eles, por culpa deles, por eles estarem levados por aquela onda dos mestres da época, eles crucificaram o Filho de Deus. E quando esse peso chegou diante dele, quando esse temor, fala que eles ficaram atemorizados, né? Eles ficaram aflitos em seu coração e perguntaram: Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que faremos? E aí no 38, Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos os quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles: salvem-se dessa geração corrompida. Os que aceitavam a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de 3.000 pessoas. E eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Até aí, queridos. O que aconteceu naquele dia foi uma mudança drástica na vida dessas 3.000 pessoas. Eu já falei aqui em outras oportunidades, em outros temas, que essas pessoas que estavam lá ouvindo Pedro, elas não foram lá para ouvir Pedro. Aconteceu quase que a um acaso, porque elas estavam por um feriado, uma data festiva que estava acontecendo no local, né, que era a festa de Pentecostes, e aí se depararam com esse mover que estava acontecendo ali. Eles foram impactados por essa mensagem e eles decidiram ter uma mudança drástica de vida. E essa mudança drástica, ela aconteceu basicamente por duas coisas, por dois pontos cruciais que estavam envolvidos naquele evento.
onde Pedro estava pregando. Pedro e os apóstolos. O primeiro é porque o Espírito Santo foi derramado ali. E o Espírito Santo fez com que aquelas pessoas se sensibilizassem a mudar completamente a vida, como eles estavam levando. E o segundo, porque houve esse pavor que foi instaurado, porque eles se deram conta que eles haviam acabado de assassinar o Filho de Deus. Tudo aquilo que eles criam, eles foram testificados e convencidos pela palavra e pelo Espírito Santo de que tudo aquilo que eles religiosamente buscavam a vida toda, porque era um povo judeu, eles viram que eles acabaram de fazer tudo errado. E isso fez com que se desencadeasse uma mudança drástica na vida deles. O que fez com que essas pessoas se atemorizassem não era a consequência que elas teriam, é que elas se sentiram ali, de fato, participantes de algo que não colaborava com o reino de Deus. E o que me leva a acreditar que toda transformação, de fato, genuína, para que a gente possa desfrutar de uma transformação, de uma nova vida, de um novo nascimento, a gente tem que reconhecer a nossa miséria. Não dá para a gente ser altivo, a gente fala, não, mas eu sou uma pessoa extremamente boa, Bruno, eu dou cesta básica, eu distribuo comida, eu ajudo, mas se você não reconhecer, porque aquelas pessoas, elas reconheceram que foram elas que crucificaram Jesus, mas se você não reconhecer que foi você, o nosso pecado que crucificou Jesus, a gente não está disposto, não está apto a ter uma mudança de vida genuína. A gente tem que passar por esse reconhecimento. Foi assim com Pedro. Pedro, o cara que estava pregando aqui, ele só teve uma mudança genuína, porque no texto fala que ele chorou amargamente depois dele ter negado a Jesus. Ele passou por esse processo emocional de reconhecer, eu falhei. Olha quão miserável eu sou. Eu não sou digno. E a partir desse momento, a partir desse vacilo de Pedro, aí é só sucesso. Porque Pedro encontra com Jesus na pesca, e aí ele se reconcilia, e aí Pedro está aqui pescando homens, não está mais pescando peixe. Na primeira pescaria dele, ele colhe 3.000 almas convertidas, porque ele reconheceu a miséria dele. Ele reconheceu que ele não era nada. Reconheceu que ele precisava de Jesus. E é só assim que a gente consegue dar lugar a Jesus em nossas vidas, para que a transformação se inicie. Amém? E Pedro também adverte o povo sobre essa geração corrompida. Que livrem-se dessa geração corrompida que está aí fora. E aí vamos tentar fazer uma analogia. Eu gosto muito de analogia, eu gosto muito de histórias para que seja facilitado o entendimento. Eu sou discípulo de Jesus. Vocês são discípulos de Jesus? Amém? Jesus gostava de contar histórias, de fazer analogias. Então eu gosto também desse artefato porque às vezes a gente tem uma barreira muito grande quando a gente fala da palavra de Deus, né? Às vezes a gente nem gosta de ler a Bíblia porque é muito complexo, eu não entendo. E aí isso automaticamente coloca uma trava no nosso cérebro, né? A gente quase que lê e não consegue entender o que a gente está lendo. Então eu gosto de criar essas analogias, assim como Jesus criava essas analogias, para que seja fácil o entendimento. Então vamos fazer uma analogia. Estavam ali 3.000 recém-nascidos, certo? Podemos pensar dessa maneira? Porque eles acabaram de nascer para o reino de Deus. Eles acabaram de ser batizados, reconheceram que Jesus era o Salvador deles. Então aquele público, aquela cidade, aquele contexto, aquela comunidade, estava com 3.000 recém-nascidos. Faz sentido isso? E um recém-nascido, ele não pode ser imediatamente exposto ao mundo. Pode? Você acaba de ter um filho, você já vai com ele para a feira, vai lá para o centro de Sorocaba, vai no Armariz Fernando, lá, já imagina, né? Você pega um ônibus lotado, um trenzão com um recém-nascido. Você não pega, né? Porque é muito frágil, ele acabou de nascer, ele precisa de cuidado, ele precisa crescer, precisa amadurecer, ele precisa ganhar anticorpos, não é? Ele precisa estar preparado para isso, precisa tomar algumas vacinas. O recém-nascido ele precisa desse cuidado, né? E
como que esse recém-nascido ele se desenvolve? Como que ele vai aprender? Eu estou usando esse exemplo porque esse exemplo é muito latente para mim. Lá em casa a gente está passando por esse processo. Então, é isso que eu estou vivendo, é disso que eu vou falar um pouco. Desculpa aí se eu for repetitivo nas minhas histórias. Mas como que um bebê aprende? Como que um bebê se desenvolve? Como que ele aprende a fazer as coisas? Ele aprende observando. Ele aprende porque ele está inserido numa sociedade, ali, ainda que mínima, né? Um pai, uma mãe, irmãos, avó, avô, ele está inserido naquele pequeno contexto de comunidade. E aí ele observa, né, as interações, o que acontece na casa, e de alguma maneira ele vai aprendendo. Ele aprende que quando ele chora, alguém vai atender ele. Ele aprende que ele precisa chorar para mamar. Ele aprende que depois ele vai amadurecendo. Ele aprende que aquela pessoa que vem trazer o leite para ele é a mamãe. Aí ele vai começar a chamar de mamãe, porque ele vê que todo mundo chama de mamãe. Então o bebê ele aprende dessa maneira, inserido dentro de um contexto de sociedade. Ele também ganha anticorpos dessa maneira, primeiro ali dentro de casa, né? Ele vai ganhando, vai se fortalecendo, vai se alimentando. É assim que ele amadurece, através dos convívios, através dos relacionamentos. E a gente sabe que a fase que a criança mais aprende, mais se desenvolve, é quando? Quando ela começa a ir na escolinha, né? Que aí ela começa a ampliar o contexto de amizades, de relacionamento, de sociedade dela. Ela está com outras crianças ali e ela aprende a fazer diversas coisas. Aprende coisas com outras crianças, com outros, né? Com um professor que está ali para intermediar, para fazer com que o caos não seja instaurado ali, né? Tem um professor, um cuidador. Mas também, esse período, né, que a criança ela vai para a escolinha, é o período que ela mais fica doente, certo? Vira e mexe, ela volta para casa com uma febre. Vira e mexe, ela volta para casa com uma dor, com resfriado. Vira e mexe, acontece isso, porque ela está na escolinha ali, está com outras crianças e ela está suscetível a isso. Mas é o período onde ela ganha os anticorpos, né? Às vezes, se você segura muito tempo uma criança e não manda para a escolinha, ela vai penar lá na frente, que ela não tem os anticorpos que já era para ela ter tido, né? Por não estar num convívio amplo de sociedade. E aí ela vai penar, porque ela vai ficar doentinha mais vezes. E veja se toda essa história que eu acabei de contar não é semelhante quando a gente é recém-convertido. Ou simplesmente, não precisa ser recém-convertido, mas quando a gente ainda é um bebê, espiritualmente falando. Porque se você não for exposto a essa vivência, aos relacionamentos, à sociedade, dentro do ambiente cristão, fica difícil você se desenvolver. Fica difícil você aprender coisas novas. Se você ficar só lá na sua casa, na sua família, dentro do contexto onde todo mundo obrigatoriamente tem que te amar, porque é da tua família, né? Eles têm que te suportar, ou sim, né? Você não tá. É diferente quando você vai para uma célula, que é o nosso tema, né? A célula, as pessoas estão ali por livre escolha, né? Ninguém está ali por obrigação. E é nesse ambiente de célula onde você se desenvolve, onde pode ser que às vezes você pegue uma gripezinha, você se machuque, você fique doente, mas tudo isso vai colaborar para que você ganhe anticorpos. Porque lá na célula, deixa eu contar um segredo para você, o pessoal não é perfeito, somos de carne e osso, falhamos, e pode ser que uma dessas falhas machuque alguém, mas estamos ali tentando nos aperfeiçoar para ser semelhantes a Cristo. Amém? Então, aqueles 3.000 recém-nascidos que estavam ali após essa pregação, eles precisavam de cuidado, eles precisavam de receber a palavra de Deus, eles precisavam de alguém que os orientasse, que alguém os instruísse, para que essas pessoas crescessem. E a célula, a forma como eles se estruturaram, a igreja primitiva, como a gente costuma chamar, era dessa forma. Eles tinham esses 4 atributos, né?
eles se dedicavam no ensino, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E o texto fala que eles se dedicavam dessa forma. E essa forma, só é possível você se dedicar a essas 4 coisas se você está num contexto de célula. Porque o culto não tem esse espaço. Porque termina o culto, a gente está preocupado com que tem que chegar em casa, fazer um macarrão, botar água para ferver, reservar o frango, ou então assar um frango, fazer a comida. Então a gente acaba o culto, você dá tchau para o seu irmão, graça e paz, e isso não é comunhão. Posso escandalizar vocês? Posso? Está gravando, hein? Depois edita essa parte aí, Gil. Isso aqui que a gente está fazendo não é comunhão. Posso te falar? Porque é muito raso. Você dá bom dia, graça e paz. Mas, né? Vou dar um exemplo aqui. A gente está em família, né? Desculpa aí, pessoal, que eu não... Agrário, é só um exemplo. Agrário, você sabe onde a Norma mora? Tá vendo? Quem é Norma? Você entendeu porque isso não é comunhão? Brincadeira, talvez ele até saiba, né? Mas não é comunhão porque você não está num relacionamento aprofundado com as pessoas. Comunhão não é você dar um bom dia, um graça e paz, um aperto de mão, e aí, como foi a semana? Tudo bem. Foi tudo bem nada, teve um monte de perrengue na semana, gente, espera aí. Mas não dá para você também parar a pessoa aqui no meio do culto, já está começando o louvor, já começou, o pessoal está chamando para orar, e você está querendo falar de... Não tem esse espaço aqui. Isso não é comunhão. Comunhão não é mandar um pedido de oração no grupo lá de oração. Ora por mim aí, hein? Isso não é comunhão. Não é mandar, quando a pessoa pede oração, não é mandar a mãozinha. Isso também não é comunhão. Comunhão é muito mais do que comunhão. Olha só, por isso que eu falei que ia escandalizar. Não é você vir aqui uma vez por mês tomar ceia. Fala, não, agora eu estou em comunhão com Cristo, com a igreja. Isso não é comunhão, não. E a comunhão ela é extremamente necessária. O pastor acabou de falar aqui que quem é o cabeça da igreja? Cristo. Você quer estar ligado com Cristo? Você quer estar ligado com Cristo? Você quer ter um relacionamento com Cristo? Dá uma notícia para você. É através do seu irmão. Porque o meu pé só está ligado à minha cabeça porque ele está ligado a outros membros no meio do caminho. Faz sentido isso que eu estou falando? Então você só vai conseguir ter comunhão com Cristo se você estiver ligado a outros membros. O evangelho, o cristianismo, ele não foi feito para você viver dentro de uma caverna, sozinho, trancado, sem relacionamentos. Para que nós possamos viver aquilo que Deus planejou, nós temos que estar ligados, em comunhão. E a comunhão, ela é espontânea. Eu não posso te obrigar, não posso raptar você lá na tua casa e falar, agora você vai viver em comunhão. Não, ela é... Assim como muitas das coisas no Evangelho, ou quase todas, você tem um livre-arbítrio. Você é que escolhe. Você tem que escolher viver em comunhão. E o texto fala, né, que eles se dedicavam. Eles se dedicavam no ensino, se dedicavam na comunhão, se dedicavam no partir do pão e nas orações. Essa palavra é forte, né? Dedicação. Dedicação é algo que você faz com empenho, né? Você não faz de qualquer jeito. Então, dedicação não é se der eu vou. Se as condições climáticas estiverem favorecidas, eu vou. Isso não é dedicação. Se eu não tiver nada mais importante para fazer, eu vou. Se realmente tudo acontecer, eu vou. Isso não é dedicação. Certo? E aí você pode me perguntar assim, Bruno, mas daí você está falando que, eu tenho que viver na igreja? Vou gastar todo o meu tempo, a minha vida, vou arrumar um quartinho, pede para a Alexandra arrumar um quartinho para mim aqui na igreja, que eu tenho que morar aqui, do jeito que você está falando, Bruno. E aí, se o teu pensamento for esse, aí é melhor nem ir mesmo.
Porque se for um peso para você, é melhor, aí você não entendeu. Vamos voltar lá do início. Você não entendeu ainda o que é comunhão. Se a comunhão, se estar junto, se o participar for um peso, for algo que agregue peso para você, não venha mesmo. Melhor não. Melhor crescer um pouquinho mais, porque ainda não entendeu o que é a comunhão. Amém, queridos? Vamos lá. E eu queria falar com vocês sobre essas 4 coisas que fizeram com que a igreja de Atos, aquela igreja primitiva, avançasse de maneira saudável e efetiva. Essas 4 coisas eram o ensino, a comunhão, partir do pão e as orações. Então, imagina um contexto dessa igreja, né? Vamos pensar como que estava essa igreja lá de Atos. 3.000 novos membros, 3 recém-nascidos. E aí eu estava voltando para a nossa analogia, né? Já foram em casa que mora um pessoal já mais experiente, que não tem tanta criança, assim, um pessoal mais idoso? Já foram em casa assim? Vou contar uma experiência rápida para vocês. Uma vez, meu pai, quando eu era criança, eu devia ter meus 10 anos de idade, meu pai trabalhava numa multinacional de origem alemã, e lá ele tinha feito grandes amizades. Uma dessas amizades era a dona Suzy. Suzy, não vou falar o sobrenome dela, é um sobrenome extremamente difícil, alemão. E a dona Suzy, ela morava num apartamento, 1 por andar, ali próximo da Paulista, o metro quadrado mais caro de São Paulo. Era uma judia, né, que ela veio junto com seu pai, na época do nazismo, para cá, já uma senhora de idade. O neto mais novo dela já devia ter uns 22, 23 anos. Então, era uma casa que há muito tempo não tinha criança. Então, primeiro que eu já cheguei, desci do elevador, eu falei, geralmente eu saio do elevador, tem um hall, né? Eu já saí na casa da mulher, já no meio da sala. Falei, que isso? E aquela sala, parecia quase que um museu, um antiquário, cheio de bibelô, tudo no seu devido lugar, não tinha um cisco no chão, impecável. Não tinha nem TV na sala. Eu falei, o que vocês fazem aqui? Né? Lá dava para ouvir o silêncio. E aí a gente sentou no sofá da sala e meu pai conversou com ela e tal. Daquela amizade que eles tinham, ela bem já mais de idade do que meu pai. Meu pai era quase um filho para ela, né? Ela tinha muito carinho. E eu falei, nossa, essa casa aqui não tem criança. Porque vocês já foram em casa que tem criança? Já foram em casa que tem criança ou não? Vocês não foram, eu te convido para ir lá em casa lá. Lá em casa tem criança. Lá em casa não vai estar todas as coisas no seu devido lugar. Tem criança, tem cachorro, tem mulher grávida. Lá em casa a gente tem um combo completo lá. Casa que tem criança tem movimento. Casa que tem criança tem barulho, tem TV ligada. Quando a TV não está ligada, é o Pedrinho que está gritando. Quando ele não está gritando, a gente está tentando fazer ele dormir, brigando com o cachorro que pegou as coisas. É isso. Tem movimento. Tem coisas acontecendo. Uma igreja precisa ter criança, precisa ter recém-nascido, precisa ter movimento, senão fica algo muito monótono, fica algo muito parado, só aquelas pessoas de sempre, só aquela galera que você já conhece, que já está ali, que você já não... né? Então, uma igreja saudável, ela precisa desse movimento, ela precisa dessa interação, ela precisa de novos convertidos. Amém, queridos? Então, voltando aos nossos 4 pilares, o primeiro pilar que é relatado que eles se dedicavam é no ensino. Então, a gente quando se reúne numa célula, a gente não está ali só para bater papo, para falar da vida dos outros, para ser uma programação no meio da sua semana, para você não se sentir sozinho. Não, a gente está ali porque a gente quer aprender. E a célula é esse espaço onde o ensino acontece. A célula precisa ter um conteúdo, precisa ter uma palavra direcionada. Lá na célula, você aprende uns com os outros. Você não aprende só com aquele que está dando a palavra, você aprende porque você ouve as diversas opiniões, os diversos pontos de vista. Você pode perguntar suas dúvidas. Aqui no culto é difícil. Como que você vai levantar a mão e falar, Brunão, não entendi isso aí que você falou? Não tem esse espaço, concorda comigo? Ou ainda que você quisesse, poxa,
você fica constrangido. Pô, o que o pessoal vai perguntar? Mas na célula não. Na célula a gente está lá com meia dúzia, lá, com 7, 8, 10 pessoas. E aí você, poxa, tudo bem. Bruno, eu nunca entendi essa parte aqui, ó. E aí você tem essa possibilidade de crescer, de se desenvolver dentro da célula, certo? Na célula, você pode aprender um com o outro. Você pode ensinar, você pode aprender, você pode esclarecer. E eles faziam isso com dedicação. Então, é algo que nós temos que nos dedicar, que nós temos que nos entregar. Porque se não tiver ensino dentro da célula, é só uma festa, é só uma programação, é só um clube, né? É só um encontro de amigos. E esse não é o objetivo. O objetivo é que estejamos ali juntos e nos dediquemos no ensino. O segundo ponto que é relatado no livro de Atos é que eles se dedicavam na comunhão, né? E a comunhão, a palavra que foi escrita ali, ela vem do grego, existe até um grupo, né, cristão que chamava koinonia. Essa palavra koinonia é a palavra grega que se dá para comunhão. É uma palavra extremamente difícil de traduzir para o português, porque ela tem diversos significados, ela não tem um significado apenas. Koinonia, ela significa amizade, ela significa socializar, comunidade, ela significa unidade, ela significa pertencer a algo. É muito mais do que um lugar para ir se distrair. Faz sentido? Então a comunhão, ela é uma escolha, é voluntário, ninguém pode te obrigar, como eu falei aqui, né? E lá você escolhe compartilhar a vida. Dentro da célula você pode compartilhar as tuas vitórias, os teus apertos, as dificuldades. Você compartilha os desafios que você tem, as conquistas que você consegue. E como é bom você poder, dentro desse contexto, observar o desenvolvimento das pessoas, não é? Hoje eu estou usando muito o exemplo Posso usar seu exemplo aqui, Norminha? A Norma, ela é da minha célula, por isso que eu estou dando esse exemplo dela, tá? Para vocês entenderem. Ela faz parte da minha célula quase que desde o início, né? Começou eu, o Moacir, a Leontina e a Stephanie, né? Não tinha nem o Pedrinho. E aí depois a Norma foi acrescentada. E a Norma, quando ela chegou, ela falou assim, não, na verdade eu não quero nem participar dessa igreja, porque eu vou lá só para levar meu neto. Porque a igreja onde eu ia, lá não tinha ministério com crianças. Então, na verdade, eu não quero nem participar. Foi assim que a Norma chegou. E hoje eu cheguei aqui, a Norma estava com o avental da Comunidade da Graça, repondo as coisas ali no café da manhã. Esse é o desenvolvimento que a pessoa tem quando ela está integrada dentro de um convívio de célula. A Norma, ela fala assim, não, eu sou uma pessoa extremamente retraída, eu não gosto nem de falar muito. Na última célula, a Norma estava orando lá por todos os pedidos, e o pessoal na célula perguntando, nossa, será que a Norma pode ensinar a gente a orar desse jeito? Esse crescimento, esse desenvolvimento, ele é possível quando você está num contexto desse, de vivência entre os irmãos. Sozinho, você não vai conseguir chegar nesse desenvolvimento. Né? Desculpa, viu, Norma, te usar, mas é um exemplo bom, por isso que eu estou dando o teu exemplo aqui, viu? E a Norminha, ela é uma evangelista, ela já trouxe as filhas, o filho, ela vai trazendo a galera. É imparável. E ela chegou com o discurso, não quero nem participar, eu só venho aqui, na verdade, porque o Adrian, ele precisa, né, tá aprendendo essas coisas de Jesus. E que bênção ver a Norma sendo essa serva, né, disposta a servir. Esse é um milagre que a gente pode desfrutar quando a gente escolhe viver nesse ambiente de crescimento. Outro ponto onde eles se dedicavam, e esse aqui eu sou bom. Esse aqui a nossa sala tira nota 10, né? No partir do pão. Nossa célula a gente gosta de, uma vez por mês, né? A gente comemora os aniversários do mês. Nossa, aí é um desfile de pratos. Teve uma vez que uma das nossas anfitriãs, que é a Sabrina e o Juliano, eles fizeram uma noite árabe lá. Então tinha tudo que você pode pensar de comida árabe, né? Tinha esfirra, tinha hummus, tinha coalhada, pão sírio, tudo. Absurdo, né? Mas
é nesses momentos que a gente aprende mais do que a gente imagina. Na mesa é um lugar de crescimento, de aprendizado, né? Por isso que Jesus gostava tanto da mesa, né? Por isso que o primeiro milagre dele foi numa festa, num casamento. Por isso que a última ceia, eles não estavam ali comendo um pedaço de clube social, né, de bolacha de água e sal e 3 gotinhas de suco de uva. Não, eles estavam numa ceia farta. Ele pediu para que os discípulos fossem até a cidade, trouxessem os elementos para compor a ceia, que tivesse aquele alimento, que eles tivessem esse tempo de crescimento na mesa. Na mesa a gente aprende a compartilhar. No partir do pão a gente aprende a compartilhar. A gente aprende a receber. A gente aprende a dar. A gente aprende a elogiar. Quando alguém faz um prato, a gente sabe reconhecer, dar o valor àquilo. A gente aprende a receber elogio também, né? A gente aprende a dar lugar às pessoas da nossa frente, a não ser um glutão desesperado porque vai acabar tudo, né? A gente aprende a reconhecer o outro como maior que a si mesmo. Tudo isso são aprendizados que a gente tem na mesa, no partir do pão. Na mesa a gente tem a opção de servir e de ser servido. Na mesa a gente aprende a se comportar. Na mesa a gente aprende princípios, né? Você vai orar antes da refeição e ora pelos seus pastores, abençoa os pastores, o princípio da honra. São princípios que a gente aprende na mesa, no partir do pão. E se isso está relatado aqui é porque era importante, certo? Porque eles se dedicavam também no partir do pão. Amém? E isso faz parte da célula. Óbvio, não precisa ter um rodízio de comida árabe, mas você pode ter lá uma bolachinha, um chazinho, né? É isso é o partir do pão. Amém? Eles também se dedicavam nas orações. E na célula a gente é muito enriquecido nesse quesito. Porque na célula a gente aprende a orar não só pelos nossos interesses egoístas. A gente aprende a orar pelo outro. E assim a gente tem uma garantia de que Deus vai ouvir a nossa oração, porque a gente não está fazendo uma oração egoísta. Deus me abençoa, eu preciso, faz, acontece. Você não está orando egoístamente, você está orando pelo outro. E por estar envolvido nesse ambiente de célula, você sabe que vai ter alguém orando por você. Quantas vezes eu compartilhava na célula, poxa, vai acontecer tal coisa essa semana. E aí o pessoal me ligava no meio da semana, estou orando por você lá, como é que foi e tal. Por quê? Porque você tem essa cobertura de oração. Você tem essa cobertura de pessoas que genuinamente estão preocupadas com você e que praticamente você é parte daquela família. Sabe, a gente acha às vezes, quando a gente lê Atos, que é muito utópico, né? Que é muito inalcançável esse sentido aqui dessa igreja primitiva. Mas a gente só faz isso porque a gente não está disposto a viver assim. Se a gente estiver disposto a experimentar dessa realidade, Cristo a torna possível. Porque todas as coisas só são possíveis porque Cristo as torna possíveis. Porque nós somos um monte de pessoas limitadas, com defeitos inúmeros. Mas Jesus aparece na vida de cada um, fazendo com que ele sobressaia, e não as nossas falhas, os nossos defeitos. Então na célula a gente aprende a desfrutar desse ambiente de oração, se dedicar em oração. Orar não por um objetivo egoísta seu, por uma necessidade sua, mas orar pelo próximo. Orar e ser orado. Esse é o contexto que fez com que aquela igreja de Atos se desenvolvesse de maneira saudável e efetiva. Eles se dedicavam nessas 4 coisas. E a célula é isso. A célula é esse lugar informal. Né? Aqui eu tenho que colocar uma calça e tal. Na célula não, na célula eu vou de bermuda. Né? Geralmente a gente vem no culto, a gente dá um trato, né? Toma um banho. Né? Não que você não precisa tomar banho para ir para a célula. Precisa sim. Mas na célula é um lugar mais informal. Você está indo na casa das pessoas, né? E lá na célula eu vou às vezes de bermuda. Esse calor que estava em Sorocaba, eu vou de bermuda, né? Às vezes não precisa passar toda aquela maquiagem. Na célula você é quem você é. Na célula é o convívio, né? Na célula a gente pode desfrutar desse convívio de família. É lá na célula que as nossas feridas são tratadas. É lá que a gente é curado.
É lá que a gente tem essa oportunidade de estar com pessoas, como eu falei aqui no início, que escolhem estar com vocês. Não estão porque tem que estar, porque é da mesma família, porque nasceu, porque é parente. Estão lá porque elas escolhem viver em comunidade, escolhem viver em comunhão. E a célula é esse lugar que você ensina, é ensinado, onde você alimenta, é alimentado, onde você ora e é orado, onde você abençoa e é abençoado. É esse lugar que você desfruta. E a célula é essa preparação para a gente poder já desfrutar do reino de Deus. Dá uma notícia para você que fala, Brunão, eu sou retraído, eu gosto de ficar meio sozinho. Não sei como é que eu te dou essa notícia, mas no reino de Deus vai estar todo mundo junto lá. Você acha que você vai ter uma casa isolada no campo? Não, eu moro no céu, mas eu moro lá nos jardins do céu. Eu moro no condomínio isolado lá. Não. Filhão, o reino de Deus é esse lugar de comunidade. É esse lugar que as pessoas escolhem viver em comunidade, em comunhão. Muitos dos regimes totalitaristas que tentaram implementar um comunismo, né, que seria algo que prega talvez algo parecido, não deram certo porque eles obrigavam. E não dá certo quando você é obrigado a viver em comunidade. Tem que ser uma escolha. Você tem que escolher viver nesse ambiente de comunidade. Porque senão não dá certo. Então, a célula é esse lugar que nos prepara para já ter uma amostra grátis do reino de Deus. Só que lá vai ser muito melhor, porque aqui a célula, como eu falei, ela não é um lugar perfeito, né? Como eu falei, voltando para a nossa analogia da criança, às vezes lá você vai pegar uma gripe, você vai se machucar, né? Às vezes a criança não volta para casa machucadinha, que o coleguinha deu... Uma vez eu estava no Jardim 1, um amiguinho, sei lá se era amiguinho meu, quebrou uma régua na minha cabeça. Mas acontece, é escola, né? Mas aí eu aprendi a me defender, a não me machucar mais, né? A gente vai ganhando corpo, a gente vai se desenvolvendo. Porque quando a gente é recém-nascido, a gente é frágil, né? Mas a célula é esse lugar de aprendizado, é esse lugar onde a gente vai adquirindo conhecimento. Amém? Então, o que a gente precisa hoje, né? Para que a gente volte nessa essência. Se a gente fizer uma autoanálise, né? Um parecer sincero sobre nós mesmos. Como que a gente está no nosso desenvolvimento? Né? Alguns tempos atrás a gente estava falando sobre maturidade. Tem um texto que fala na Bíblia que, poxa, o tempo que vocês estão aqui, já era para vocês serem mestres. Se a gente fizer uma autoanálise, será que a gente se desenvolveu bem? Será que às vezes essa falta de desenvolvimento nosso é porque a gente não está nesse contexto de aprendizado, de crescimento dentro de uma célula? Será? Ou, né, isso para quem ainda não faz parte de uma célula, né, para quem ainda não está inserido nesse contexto. Agora, para quem já está nesse contexto, será que nossa célula, a gente está crescendo nesses 4 pilares? Ou será que às vezes falta alguma coisa? Na nossa célula tem ensino, tem comunhão, tem partir do pão, tem as orações. E essa é a reflexão que eu queria deixar no coração de vocês. Para a gente poder chegar no ápice, como estava essa igreja primitiva de Atos, nós precisamos estar desfrutando dessa realidade. Dessa realidade. A gente precisa estar envolvido numa célula, a gente precisa estar... Porque aqui no culto é tudo muito rápido. Aqui no culto, você não tem como se aprofundar. E o pastor é um só. Imagina se o pastor for gastar tempo se aprofundando em cada família, em cada caso. E aí, às vezes, algumas pessoas vão embora porque, mas o pastor não me ligou no meu aniversário. Mas não aconteceu isso, não aconteceu aquilo. Querido, uma escolha sua viver dentro do ambiente, porque na célula a gente lembra do aniversário de todo mundo. Tem bolo para todo mundo, tem lembrancinha para todo mundo. Porque lá a gente consegue viver dentro desse ambiente de cuidado. Lá a gente consegue desfrutar um pouquinho já, desfrutar do reino dos céus.
Então isso é uma escolha. Ninguém pode obrigar ninguém a viver dentro desse contexto. Mas se você quiser poder desfrutar desse contexto, é uma escolha sua. Se você ainda não faz parte, por favor, procure qualquer um de nós, o pastor, a Alexandra, o Ronaldo, a mim. Nós temos várias células que estão inaugurando, né? Ronaldo recentemente inaugurou uma célula, né, Ronaldo? Então tem célula que é de quinta, tem célula que é de sexta, tem célula que é de sábado, tem célula que é online. Você não vai se você não quiser. Desculpa, sempre vai ter uma, mas é uma escolha. E ainda se não tiver nenhuma célula que se encaixe dentro do perfil que você possa participar, você está livre para abrir uma célula na sua casa. Fale com qualquer um de nós. Com certeza vai ter pessoas hábeis para ir lá e ministrar. Se você não quiser ainda ministrar uma célula, mas terá pessoas para ir lá. E o nome, gente, pode ser o nome que você quiser. Eu estou falando célula, mas pode ser um grupo familiar, pode ser G100. Durante muito tempo a Comunidade da Graça falou sobre G100. É um grupo de comunhão, edificação, multiplicação. Pode ser célula, pode ser o nome que você achar melhor. Mas o principal disso tudo é que a célula, o grupo, é esse lugar de comunhão, onde você pode desfrutar da comunhão uns com os outros, do crescimento, do amadurecimento, do desenvolvimento, para que você possa cumprir o teu propósito em Cristo. Amém? Então vamos orar? É isso. Simples assim. Tem coisas que a gente só vai conseguir estar habilitado para receber de Deus quando a gente chega no desenvolvimento. Esse desenvolvimento vem através da comunhão. Então, se você, por vezes, se encontra patinando em algumas áreas da sua vida, tenta desfrutar da comunhão. Assim você se desenvolve. Você se habilita a receber o que Deus tem preparado para você. Imagina, Pedro vai fazer 1 ano. Imagina se eu der um carro para ele. Ele não está habilitado para tal porque ele não se desenvolveu ainda. Tem coisas que estão preparadas para você, mas só quando você estiver desenvolvido. Só quando você tiver maturidade para receber. E essa maturidade ela pode ser obtida através desse convívio em comunhão. Amém? Vamos ficar de pé? Então, queridos, como eu falei no início, quando você ouve a palavra de Deus, você não fica no mesmo lugar. Certo? Ou você se aproxima, ou você dá uns passos para trás. Eu não quero que você dê passos para trás. Então, tome uma atitude prática. Não saia daqui sem falar com um de nós para... Bruno, eu quero me envolver. Mas eu não sei, não sei onde tem, não sei que horário que é. Fale conosco. A gente vai encontrar uma célula que você vai conseguir desfrutar dessa vivência do reino de Deus. Amém? Se no passado você se machucou, se feriu, passou por episódios desagradáveis desse convívio, tem uma notícia para você. Nosso Deus é um Deus de recomeço. Eis que fez nova todas as coisas, tudo se fez novo. Esquecendo as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Não dá para a gente viver de passado. Nosso Deus é um Deus que pensa daqui para frente. Porque se eu fosse viver de passado, lembrar de tudo aquilo que você já fez, as mazelas, os pecados, imagina quão triste seria. Mas Deus esquece. Simplesmente apaga do livro da vida. Então que você possa também dar essa oportunidade para desfrutar de algo novo. Amém? Vamos orar? Quer ministrar antes da oração? Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, Coração inspirado por Jesus. neste novo coração. Abençoa o meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Essa música é para você cantar pro seu irmão.
Não é pra Deus, tá cantando. Assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família, vivendo compromisso, grande amor de Cristo. Eu preciso de ti. Aleluia. Essa é uma canção que tá cantando. Você prestou atenção na letra que você cantou? Não é pra Deus. Falando pro seu irmão. Isso é viver em comunhão. É pro seu irmão. É no relacionamento horizontal que nos faz estar ligados verticalmente com Cristo, que é o cabeça. Amém? Vamos orar nesse sentido. Pai querido, Pai maravilhoso, Pai. Que nós possamos nos atentar àquilo que a Tua palavra está nos dizendo, Pai. Que nós saibamos, Pai, que estar conectados uns com os outros, com os nossos membros, é a única forma de estarmos conectados ao cabeça, que é Cristo, Pai. Que nós possamos nos dedicar, Pai, assim como aquela igreja primitiva se dedicava com afinco, se dedicava, Pai, no ensino, se dedicava na comunhão, se dedicava no partir do pão, se dedicava nas orações, Pai. Que nós possamos nos dedicar uns com os outros nos nossos relacionamentos, Pai. Que nós possamos estar nesse ambiente, Pai, onde a Tua presença é manifesta, Pai, onde o Teu Espírito Santo é derramado. Que nós possamos estar nesse ambiente, Pai, onde o Teu nome é glorificado, onde nós ensinamos, onde nós aprendemos, onde nós ouvimos, onde nós falamos, onde nós alimentamos e somos alimentados, Pai. Esse contexto de koinonia, de comunhão, de pertencer, de fazer parte, de viver em comunidade, com pessoas que têm algo em comum e que vivem em unidade. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa sensibilizar no nosso coração, Pai, a estar ardendo, Pai, de paixão por essa necessidade de vivermos juntos, Pai, como família, em união, porque essa é a nossa preparação para o reino dos céus, Pai. Em nome de Jesus, Pai, fala com o coração de cada um, de cada família, Pai, para que possamos viver dessa realidade que foi vivida aqui na igreja de Atos, onde muitos eram salvos, muitos eram curados, muitos eram libertos, muitos eram experimentados e desfrutados